Mas falei bastante agora das medidas cautelares, ainda vamos falar da parte da prisão e da fiança. E podemos talvez passar para a parte de perguntas. Estou à disposição de vocês. Bom, vamos agora então às perguntas. Eu tenho uma pergunta da Carolina, de Indaiatuba, e ela indaga o seguinte: se o artigo 318, inciso 1, ao dispor que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for maior de 80 anos, não conflitaria com a lei de execução penal, já que se fala em idade superior a 70 anos. Vamos tomar cuidado com o seguinte, Carolina. A lei de execução penal fala em maior de 70 anos para fim de cumprimento de regime de prisão aberta em domicílio, que é o que a gente costuma chamar hoje de prisão albergue domiciliar, a PAD. Então, para cumprir a PAD, em casos que deveriam ser excepcionais, quem tivesse mais de 70 poderia fazê-lo em casa. Só que hoje, todos nós sabemos no Brasil inteiro que a PAD está muito longe de cumprir o artigo 117 da Lei de Execução Penal, que é onde tem esta previsão que só os maiores de 70 anos poderiam gozar desse benefício. Tendo em vista que na maior parte das comarcas, inclusive São Paulo capital, onde tem o maior número de presos cumprindo pena, nesses locais não há casa do albergado, todos os presos em regime aberto estão em PAD, prisão albergue domiciliar. Portanto, os maiores de 70, os menores de 70, enfim, todos. Dessa forma, nós não vamos ter confusão. Para efeito de prisão preventiva, que é outra fase do processo, a pessoa nem foi condenada ainda, só se admite a prisão preventiva em domicílio para maiores de 80 anos. Então as leis são separadas. Uma lei é de cumprimento de pena e a outra lei é de prisão preventiva no domicílio. Não haverá, a meu ver pelo menos, não haverá essa confusão. A outra pergunta do Carlos de Belo Horizonte, ele diz o seguinte: se ao ampliar a possibilidade de concessão da fiança pela autoridade policial, não se correria o risco de algumas arbitrariedades e abusos ferindo a ampla defesa. Ao contrário, se vocês pensarem bem, quanto mais a polícia, o delegado, tiver possibilidade de fixar a fiança e resolver o problema do preso ainda na delegacia, mais favorável à ampla defesa.
É o contrário. Né? Quem poderia reclamar disso seria uma acusação, e uma acusação muito rígida. Porque, do contrário, não. O fulano entra na delegacia preso em flagrante, o próprio delegado fixa a fiança, ele recolhe o valor e vai embora para casa, é muito mais favorável. Não precisa nem um advogado ingressar pedindo ao juiz. O próprio delegado resolveu o assunto. Se o delegado não fixar a fiança, a lei é clara, aliás, a lei não mudou, é a mesma de antes. Se o delegado, podendo fixar a fiança, não fixar, o próprio preso, por simples petição, ele mesmo apresenta ao juiz da comarca e o juiz, então, fixa a fiança. Logicamente, se nem o delegado fixar, nem o juiz, aí é constrangimento ilegal, cabe habeas corpus junto ao tribunal. Uma outra coisa que eu quero deixar claro a vocês, e é importante que nós desmistifiquemos, são as tolices que andam por aí. Uma delas, como que se pode aumentar tanto o valor da fiança assim, se não tem banco aberto 24 horas para recolher o valor? Ora, sempre se teve, desde que mundo é mundo processualmente falando, o livro da fiança. E sempre se pôde entregar esta fiança, esse valor, em mãos do escrivão, que fica obrigado a guardar esse dinheiro, até que o banco abra no dia seguinte e ele possa recolher o valor. Se você não puder confiar na polícia, entregando à polícia um termo escrito que você entregou 50 mil reais em dinheiro, vamos supor, para o escrivão às 3 horas da manhã, e que no dia seguinte o problema é dele recolher ao banco, se nós não pudermos confiar na polícia, nós vamos confiar em quem? Quer dizer, se nós entregarmos 50 mil e ficarmos pensando, mas esse dinheiro vai sumir. Bom, isso é um absurdo. Quer dizer, é lógico que quem fala isso não tem prática e não sabe que existe a possibilidade de se recolher diretamente ali na hora e sair livre da delegacia. Agora, o que o policial faz com o dinheiro é da sua atribuição, que é, obviamente, recolher ao Estado. Se ele não fizer, ele se torna criminoso de desviar dinheiro público. Então não se preocupem com isso, o valor da fiança será recolhido a qualquer hora. Então nós temos agora um intervalinho, voltamos depois para continuar a nossa aula de hoje.